Você acredita em Papai Noel? Desde pequena, Lara sabia que o bom velhinho não existia. Seus pais insistiam na história, mas ela sempre foi prática demais para acreditar em algo tão improvável. O que ela nunca questionou, porém, era o presente que sempre aparecia aos pés de sua cama todas as manhãs de Natal. Um pacote cuidadosamente embrulhado em papel dourado e prateado, com uma etiqueta simples, de Papai Noel. Lara cresceu sem dar muita atenção a esse estranho costume. Para ela, era apenas uma tradição boba de seus pais, algo com o qual não se importava. Nunca mencionou a falta de lógica ou a impossibilidade de um homem velhinho mágico entrar em sua casa durante a noite. Era um presente a mais, uma brincadeira de família, algo a ser aceito sem questionamentos. Ela não queria estragar a alegria deles, então simplesmente aceitava o presente, fingindo acreditar. O tempo passou, e Lara se mudou para a faculdade, longe de sua casa e de suas lembranças natalinas. Durante o primeiro Natal longe da família, ela percebeu que algo estava diferente. A sensação de ausência era profunda, como se uma parte de si mesma estivesse faltando. No entanto, o presente apareceu, como sempre. Ela o encontrou em seu apartamento no dia 25, um pacote pequeno, com a mesma etiqueta dourada, sem um remetente, sem explicações. Só o de Papai Noel. E então, o telefonema. Lara estava em sua cama, absorvendo os efeitos de um feriado solitário, quando seu telefone tocou. Era um dos vizinhos de seus pais, com a voz trêmula e apressada, pedindo que ela voltasse imediatamente. Algo terrível havia acontecido. Ela não queria acreditar no que estava ouvindo. Sua mente se recusava a compreender a gravidade das palavras, e ainda assim algo na voz daquele homem a forçou a sair de casa e pegar o primeiro voo de volta. Ao chegar, Lara foi recebida por uma cena de destruição. Sua casa, a casa onde cresceu, onde todas as lembranças de sua infância estavam guardadas, estava irreconhecível. A porta da frente estava entreaberta, como se tivesse sido aberta à força. O cheiro de sangue pairava no ar, e Lara sentiu um aperto no peito enquanto atravessava o corredor, guiada apenas pelas luzes da polícia e pela força do desespero. A sala estava em ruínas, móveis destruídos, vidros estilhaçados, mas o que realmente fez seu estômago revirar foram os corpos. Seus pais estavam ali, caídos no chão, seus rostos distorcidos por uma morte brutal. O sangue espalhava-se pela sala, tornando o ambiente ainda mais surreal, como se o espaço tivesse sido invadido por um pesadelo vivo. Não! Lara mal conseguiu sussurrar. Os policiais estavam ao redor, tentando fazer com que ela saísse rapidamente do local. Mas algo a prendeu ali. Em uma das paredes, a mensagem estava escrita, com o que parecia ser o sangue de seus pais. Onde ela está? Seu corpo gelou. Ela não entendeu. Quem era ela? Quem estava perguntando? E ali, em meio ao caos, algo mais chamou sua atenção. Sob a árvore de Natal, que ainda estava decorada com uma paz assustadora, havia um pacote, dourado e prateado, exatamente como os outros que ela já havia recebido durante os natais da sua infância. O pacote estava ali, intacto. Não pode ser, pensou Lara, com a mente girando, tentando entender. Ela se aproximou lentamente, ignorando os gritos dos policiais que tentavam afastá-la da cena. O pacote estava fechado, com a mesma etiqueta. De Papai Noel. Ela estendeu a mão. O frio da sala parecia envolvê-la, mas suas mãos estavam quentes, tremendo de uma forma incontrolável. Quando ela tocou o papel, algo estranho aconteceu. O ar ficou denso, quase opressor. Ela sentiu uma sensação de déjà vu, como se já tivesse vivenciado aquele momento antes. Como se fosse a continuidade de um pesadelo recorrente que ela não conseguia escapar. E então a voz, vinda de algum lugar nas sombras, falou: abrir. Lara olhou ao redor. Não havia ninguém. Só ela e os corpos de seus pais, e aquele pacote. O pedido estava claro, mas a sensação de terror que a invadiu foi tão grande que ela se afastou, hesitante. Mas então, algo a fez parar. Uma força invisível, como uma corda invisível, que a puxava de volta para o pacote. Com um suspiro profundo, ela rasgou o papel. Dentro, havia algo que ela nunca poderia ter esperado. Dentro do pacote havia algo terrivelmente simples, mas que fez o estômago de Lara afundar e seu coração disparar como nunca antes. Era uma foto dela mesma,
Não de agora, mas de um momento que ela reconhecia muito bem. Lara estava ali, sentada no chão de sua antiga sala, usando o pijama azul com estrelas que costumava vestir quando tinha 8 anos. Ao fundo, a árvore de Natal, decorada exatamente como estava na sala agora, e ao lado dela, alguém. Não, algo. Uma figura indistinta, envolta em sombras, agachada ao seu lado. A criatura não tinha rosto, apenas uma vaga silhueta esguia e contorcida, com mãos longas e dedos finos que pareciam tocar levemente o ombro dela, como se a marcasse. Lara sentiu o estômago revirar ao perceber que aquilo não era uma sombra projetada por um truque de luz. Era real. Estava lá, naquele Natal de tantos anos atrás. E o mais perturbador, ao fundo da foto, entre os galhos da árvore de Natal, estava a mesma etiqueta dourada que ela conhecia tão bem. De Papai Noel. A visão da foto a fez cambalear para trás, suas pernas fraquejando. O papel tremia em suas mãos enquanto ela lutava para compreender o que estava vendo. Como era possível? Quem tinha tirado aquela foto? Quem? Ou que? Estava ao seu lado. Você abriu. A voz voltou, dessa vez mais clara, mais próxima. Ela era gutural, como um eco reverberando em uma caverna. Não havia ninguém ali, mas Lara sentiu a presença. Não apenas ao seu redor, mas dentro dela, como se algo estivesse invadindo sua mente, enredando seus pensamentos em uma teia de confusão e terror. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. Seus lábios se moveram em um pedido de socorro silencioso, mas o peso daquela presença a esmagava, paralisando-a. O mundo parecia distorcido, como se ela estivesse presa em um filme rodando em câmera lenta. A sala ao seu redor parecia se desintegrar, as luzes da polícia piscando freneticamente, agora em tons mais escuros, quase rubros, como sangue. Você sempre foi minha favorita? A voz agora era um sussurro, bem junto ao seu ouvido. Lara girou o corpo, mas não havia nada. Apenas o vazio. Apenas aquele pacote. Apenas a foto. De repente, a etiqueta dourada começou a mudar diante de seus olhos. As letras estavam se dissolvendo, rearranjando-se, como se fossem vivas. De Papai Noel tornou-se para ela. Lara tropeçou, caindo sentada no chão frio. Ela, eu sou ela, pensou, desesperada. Mas quem era ela? O que queriam dela? Foi quando os gritos começaram. Lara levantou os olhos e viu os policiais. Eles estavam parados na porta, mas algo estava terrivelmente errado. Eles olhavam para ela, mas seus rostos estavam errados, esticados, como se fossem feitos de cera derretida. Os olhos estavam fundos, negros, e as bocas, abertas em um grito eterno que nenhum som acompanhava. Lentamente, um deles ergueu a mão e apontou para Lara. Não para a sala, não para o pacote. Para ela. Ela sentiu o pânico tomando conta de seu corpo, sua mente gritando que ela precisava fugir, sair dali imediatamente. Mas suas pernas não obedeciam. Era como se o chão estivesse puxando-a para baixo, prendendo-a ali. Você sabe o que fez, Lara? A voz agora vinha de dentro dela, um pensamento que não era seu, mas que preenchia cada canto de sua mente. As imagens começaram a inundá-la, flashes que não faziam sentido, natais passados, o pacote dourado e prateado, a criatura sem rosto, e sangue. Tanto sangue. E então, ela viu. Ela era uma criança, de volta àquela sala, na noite de Natal. Estava sozinha. Seus pais dormiam. E ela estava segurando um presente. O mesmo presente, o mesmo embrulho. Mas, naquele Natal específico, havia algo diferente. Algo que ela agora lembrava, mas que sua mente havia enterrado profundamente. Ela havia aberto o pacote naquela noite. E dentro, havia uma faca. Uma faca de lâmina fina e brilhante, com um cabo envolto em fitas vermelhas. Ela não entendia por quê, mas sabia que deveria pegá-la. E quando o fez, ouviu pela primeira vez aquela voz. Agora você é nossa. De volta à realidade. Lara estava de joelhos, tremendo, enquanto as memórias reprimidas inundavam sua consciência. Ela não sabia o que havia feito naquela noite, mas sabia que, desde então, nunca esteve realmente sozinha. Os gritos dos policiais silenciaram. Lara levantou os olhos e viu que não havia mais ninguém. Nem os corpos, nem o pacote. Apenas a sala vazia e a frase ensanguentada na parede.
Onde ela está? O silêncio foi interrompido por um leve som atrás dela. Um roçar de tecido. Ela se virou lentamente e viu o impossível. A figura da foto estava ali, agora completamente visível. Alta, grotesca, seus membros contorcidos em ângulos impossíveis. Não tinha olhos, mas parecia enxergá-la. E nos lábios, uma linha grotesca de pele esticada. Formava-se um sorriso que era a própria essência da loucura. Bem-vinda de volta, Lara. E então, as luzes apagaram. A escuridão era absoluta, mas Lara sentia que não estava sozinha. O ar ao seu redor parecia pulsar, pesado, vivo. Ela não sabia se era sua respiração ou a de outra coisa, algo mais próximo do que deveria estar. Tentou mover-se, mas suas pernas ainda estavam presas ao chão, como se raízes invisíveis a segurassem. Bem-vinda de volta, repetiu a voz, agora reverberando de todos os cantos da sala. Não era um som comum, era algo que parecia estar dentro dela, mas ecoava em sua pele, em seus ossos. Lara, acorda. Você precisa acordar. Outra voz, suave, feminina, surgiu do nada. Uma voz familiar, mas Lara não sabia dizer de onde a conhecia. Era como um eco de sua infância, uma lembrança presa em algum lugar profundo de sua mente. Se você ficar aqui, ele vai te levar também. Quem? Lara finalmente conseguiu murmurar. Sua própria voz soava estranha, como se estivesse vindo de longe, de um lugar onde ela não pertencia mais. A resposta não veio, apenas o som de algo arrastando-se pelo chão, raspando, como metal contra pedra, se aproximando dela. Instintivamente, Lara tentou recuar, mas seu corpo não se mexia. Então, ela viu. Primeiro, foram os dedos, longos, finos, saindo das sombras como insetos famintos, curvando-se e esticando-se. Eles agarraram o chão à sua frente, puxando o resto daquela coisa para fora da escuridão. A figura era ainda pior de perto. Um corpo magro demais, com pele pálida, quase translúcida, que parecia esticar-se sobre ossos pontiagudos. E a cabeça? Não havia olhos, apenas duas órbitas vazias que pareciam observá-la de forma mais penetrante do que qualquer olhar humano. Lara sentiu o desespero subindo como uma onda. Era como se sua mente estivesse se desintegrando, pedaço por pedaço. Isso não é real. Isso não é real, repetia para si mesma, mas algo dentro dela sabia a verdade. Era real. E sempre foi. Você me convidou, Lara, a criatura sussurrou, sua voz escorrendo como veneno. Naquela noite, você abriu o presente. Lara balançou a cabeça freneticamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu era só uma criança. Eu não sabia o que estava fazendo. Mas você sabia, respondeu a voz feminina novamente, desta vez mais nítida, mais próxima. Lara virou-se, e pela primeira vez, viu a dona daquela voz. Era ela mesma, ou melhor, uma versão de si mesma, mais jovem, talvez com 8 ou 9 anos. A garota estava parada no canto da sala, segurando algo pequeno e brilhante nas mãos. A faca. Aquela faca. Você sabia o que aconteceria? Disse a versão mais jovem de Lara, sem expressão no rosto. Você ouviu a voz? Mesmo assim, obedeceu. Não, isso não pode estar acontecendo. Lara sussurrou, seus olhos fixos naquela criança que era uma versão distorcida de si mesma. Você não lembra. Por que não quer lembrar? Continuou a garota, caminhando lentamente em sua direção. Mas eu lembro de tudo. E ele também. O som da criatura arrastando-se ficou mais próximo. E Lara sentiu o calor podre de sua respiração em sua nuca. Ela não podia fugir. Não podia lutar. Só podia ouvir. Você me trouxe aqui, Lara, disse a criatura, agora tão próxima que ela podia sentir o toque frio de seus dedos roçando seu ombro. E, em troca, eu cuidei de você. Todos esses anos. Todos os presentes. Mas agora é hora de pagar o preço. A faca apareceu novamente, nas mãos da versão mais jovem de Lara, brilhando a luz fraca que de repente parecia emanar da própria criatura. Você precisa lembrar, Lara. Precisa lembrar o que fez naquela noite. Lara tentou se afastar, mas agora era como se a sala inteira estivesse viva, apertando-a, forçando-a a encarar o que vinha a seguir. Memórias começaram a surgir em sua mente, como estilhaços de vidro perfurando sua consciência. Ela era uma criança novamente, na sala de estar.
A árvore piscava em cores suaves, e o silêncio da noite de Natal era quase confortável. Seus pais dormiam. Ela estava sozinha, segurando o presente dourado e prateado. A voz havia falado com ela pela primeira vez. Sussurros doces, promessas de algo especial, algo mágico. Abra, você será especial para sempre. E então, ela o fez. Rasgou o papel com mãos pequenas e ansiosas. Encontrou a faca. E, na mesma noite, algo entrou naquela casa. Não era humano. Era ele. Lara não se lembrava do que aconteceu depois. Não até agora. Não até o sangue. Não até o rosto de seus pais congelados no terror absoluto. De volta à sala destruída, Lara gritou, finalmente entendendo. Ela havia trazido aquela coisa ao mundo. E, desde então, ela nunca havia partido. Agora você se lembra, disse a versão jovem dela mesma, sorrindo enquanto estendia a faca. Agora é sua vez. A sala começou a girar, a escuridão engolindo tudo. A criatura riu, um som agudo e horripilante que ecoava sem fim. E então, o silêncio. Quando Lara abriu os olhos novamente, estava de volta ao seu apartamento. Era dia. Tudo parecia normal. O som da cidade ao fundo, os raios de sol entrando pela janela. Mas, em sua cama, aos pés dela, havia algo. Um pacote, dourado e prateado. E a etiqueta de Papai Noel. Lara ficou olhando para o pacote aos pés da cama, os dedos apertando os lençóis como se agarrassem sua última conexão com a realidade. Seu corpo estava encharcado de suor frio, e o ar ao seu redor parecia denso, difícil de respirar. O embrulho dourado e prateado brilhava à luz fraca da manhã, um paradoxo perverso de algo tão bonito e tão terrivelmente errado. Ela não queria tocar, não podia, mas sabia que o pacote não ficaria ali parado para sempre. Era como se ele estivesse respirando, puxando o ar, uma presença pulsante, viva. Seu estômago revirou quando algo se moveu dentro do pacote. Não era um som alto, apenas um leve ruído de algo raspando contra o papel. E então, um cheiro, primeiro, doce, quase como açúcar queimado, mas logo transformando-se em algo pútrido, uma mistura de carne podre e ferro. Lara tentou segurar o vômito, mas falhou. Ela se inclinou para o lado da cama, vomitando no chão enquanto lágrimas queimavam seus olhos. Seus soluços ecoavam pelo quarto vazio, mas o pacote, não. Ele permanecia lá, imóvel, indiferente, como se estivesse esperando. Abra! A voz veio de novo, mas desta vez, ela não estava dentro de sua cabeça. Estava no quarto, atrás dela. Lara girou o corpo rapidamente, mas não havia nada lá. Apenas a porta de seu guarda-roupa, entreaberta, revelando a escuridão lá dentro. Ela engoliu em seco, limpando a boca com a manga do pijama. Quando virou-se novamente para o pacote, a etiqueta tinha mudado. Para você. Os dedos de Lara tremiam. Ela sabia que não deveria tocar, não deveria olhar, mas algo estava além de seu controle. Uma força invisível a fez estender a mão, seus dedos quase tocando o papel brilhante. Quando finalmente rasgou o embrulho, o som do papel sendo destruído foi quase insuportável, como um grito estridente que fez seus ouvidos zumbirem. Dentro, não havia um presente. Não havia uma faca. Havia algo pulsando. Era carne. Carne humana, cortada e costurada em uma forma grotesca, como um coração desfigurado. Veias negras serpenteavam pela superfície do objeto, que ainda gotejava sangue fresco. No topo, algo estava cravado. Um olho. Não era um olho comum. Era um olho humano, vítreo, mas vivo. Ele se moveu, focando-se nela. Lara gritou, mas sua garganta parecia não produzir som. Ela tentou jogar o pacote longe, mas suas mãos estavam coladas nele, o sangue quente escorrendo pelos seus dedos e queimando sua pele como ácido. O olho piscou. Você é minha? Lara. Ela caiu no chão, o pacote caindo com ela. O coração pulsava mais rápido agora, e o sangue escorria pelo tapete, formando padrões. Símbolos, nomes. E ali, no centro, escrito em letras que pareciam pulsar com vida própria, estava o nome dela. Lara Devereux. Não! Ela gritou, finalmente arrancando as mãos do embrulho. Elas estavam ensanguentadas, a pele descascando como papel molhado, mas o terror a impedia de sentir dor.
O cheiro era insuportável agora. Ela engasgava, tentando respirar, enquanto o coração no pacote continuava pulsando, mais rápido, mais alto, como um tambor dentro de sua cabeça. E então, ele parou. Por um momento, tudo ficou quieto. Um silêncio absoluto, cortado apenas pelo som do próprio coração de Lara martelando em seus ouvidos. Quando ela olhou novamente para o pacote, ele havia desaparecido. Mas o sangue estava por toda parte. No chão, nas paredes, em suas mãos. Você não pode fugir de mim. A voz estava em todos os lugares. Era dele, da criatura, do Papai Noel. Ele a estava observando, sentindo, possuindo. Ela correu para o banheiro, escorregando no próprio sangue, e se trancou lá dentro. O espelho estava embaçado, mas logo algo começou a aparecer nele. Palavras. Você abriu o presente. Agora eles virão. O eles parecia se mover dentro das palavras, como se os próprios símbolos estivessem vivos. Lara gritou, socando o espelho até que seus punhos estivessem em carne viva, pedaços de vidro cravando-se em sua pele. O sangue escorria, mas ela não se importava. Só queria que aquilo parasse. Mas não parou. Algo começou a bater na porta. Primeiro, devagar, como se estivesse testando sua paciência. Então, mais forte, mais rápido, até que a madeira começou a rachar. Você nunca deveria ter aberto o primeiro presente. Era a voz da versão jovem dela mesma, agora do outro lado da porta. Lara caiu de joelhos, o sangue de suas mãos misturando-se ao que já estava no chão. Eu não queria, sussurrou, lágrimas misturando-se ao sangue em seu rosto. Mas a porta quebrou, e o que entrou não era humano. Era uma massa de carne retorcida, braços e pernas surgindo de lugares onde não deveriam estar, os rostos de seus pais presos à superfície daquela coisa, seus olhos vazios, mas as bocas ainda movendo-se, formando palavras que ela não conseguia ouvir. A criatura estendeu uma mão para ela, um dedo longo e fino apontando diretamente para seu peito. E, no silêncio absoluto que se seguiu, Lara ouviu apenas uma palavra. Mas, Lara tentou se mover, mas seu corpo estava preso ao chão, como se o sangue derramado ao redor a tivesse enraizado ali. A criatura à sua frente continuava a crescer, os rostos em sua pele se contorcendo, as bocas abrindo-se em um coro de gritos silenciosos que pareciam ecoar diretamente na mente dela. Mas, a palavra reverberava como um cântico, tornando-se cada vez mais alta, mais intensa, até que o próprio ar parecia vibrar. Então, tudo parou. O silêncio foi tão súbito e absoluto que parecia errado, como se o mundo tivesse deixado de existir por um momento. Lara piscou, confusa, seu corpo ainda tremendo. Quando ergueu os olhos, a criatura havia desaparecido. O sangue, os símbolos no chão, os gritos, tudo havia sumido. Ela estava de volta ao quarto, sentado no chão, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. A porta do banheiro estava aberta, revelando uma luz intensa que pulsava como uma chama viva. Era hipnótica, quase acolhedora. Lara se levantou, movida por uma força que não conseguia controlar, e caminhou até a luz. Seus pés arrastavam-se pelo chão frio, e seu coração batia com força suficiente para doer. Quando chegou à porta, viu algo que quebrou completamente sua sanidade. Ela viu a si mesma, não apenas uma vez, mas muitas. O banheiro não era mais um banheiro. Era um corredor infinito de espelhos, cada um refletindo uma versão diferente dela. Algumas eram crianças, outras, adultas. Algumas estavam ensanguentadas, com olhos vazios, outras estavam gritando, tentando alcançar o vidro, mas presas ali dentro. E então, no fundo do corredor, havia algo maior, algo que estava esperando por ela. Papai Noel estava lá. Não era mais apenas uma sombra ou uma criatura. Ele era uma presença, um emaranhado de corpos e memórias, rostos e vozes. Era o rosto dela, o rosto de seus pais, o rosto de todas as pessoas que ela amava, distorcidos em um só. Ele sorria com dezenas de bocas, e cada uma sussurrava algo diferente. Você se lembra agora, Lara? Lembra do que você fez? Você sempre foi uma boa menina, mas até as boas meninas precisam pagar. Lara tentou recuar, mas sua própria imagem no espelho saiu do vidro. Era uma versão dela com os olhos completamente negros, segurando a faca dourada do primeiro presente.
A figura se moveu com uma rapidez impossível, segurando-a pelo braço e forçando a faca em suas mãos. Termine, disse a versão dela mesma. Você sabe o que precisa fazer. Lara olhou para a faca, sua mente girando, tentando entender. Foi então que a memória final veio como uma avalanche, esmagando-a. Naquela noite, quando era criança, ela não havia simplesmente aberto o presente. Ela havia feito algo muito pior, algo que ela havia suprimido por todos esses anos. A voz havia pedido um sacrifício, algo precioso, algo amado, e ela havia obedecido. Ela havia matado o cachorro da família. Era algo pequeno, uma vida insignificante para um poder tão grande. Mas aquilo foi o suficiente para abrir as portas, para deixar Papai Noel entrar. E agora, ele queria mais. A faca parecia viva em sua mão, pulsando como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. A criatura, ou o que quer que fosse, sorria para ela com todos aqueles rostos. Você sabe o que acontece se não obedecer? Lara. Você se lembra do preço? Lara gritou, mas a voz saiu engasgada, afogada pelo pânico e pelo horror. Ela não queria fazer aquilo. Não podia fazer aquilo. Mas quando olhou para o espelho novamente, viu algo que quebrou qualquer resistência que tinha. Ela viu o futuro. Se não obedecesse, ele não apenas a levaria, ele levaria todos. Seus amigos, sua família, desconhecidos que cruzassem seu caminho. Ela viu cidades inteiras em chamas, rostos sem vida, corpos empilhados enquanto aquela criatura caminhava livremente pelo mundo. E no centro de tudo, estava ela. Ela era o portal. Sempre foi. Lara levantou a faca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito, sussurrou, mas não sabia para quem estava pedindo desculpas. Quando a lâmina penetrou sua pele, o mundo começou a girar. A luz se intensificou, e ela ouviu o som de risadas. Não de uma pessoa, mas de centenas, milhares. Risadas misturadas com gritos, como se o universo inteiro estivesse se partindo. E então, silêncio. Lara acordou, mas não estava mais no quarto. Não estava em lugar algum. Estava em um vasto vazio branco, sem começo ou fim. E à sua frente, estava ele, Papai Noel. Mas agora, ele era só um homem. Velho, magro, com olhos fundos e cansados. Ele a olhou, sorrindo suavemente. Parabéns, Lara, ele disse. Você salvou todos. Mas você sabe o que isso significa? Não sabe. Lara tentou falar, mas sua voz havia sumido. Papai Noel se aproximou, colocando uma mão em seu rosto. Era gelada, mas gentil. Você é minha agora. Para sempre. Bem-vinda à verdadeira fábrica de brinquedos. Atrás dele, o vazio começou a se transformar. Máquinas gigantes surgiram, feitas de carne e ossos, movendo-se como algo vivo. E gritos. Gritos de crianças e adultos preenchiam o ar. Papai Noel riu, um som baixo e quase doce. Você será uma boa ajudante, Lara. Afinal, o Natal nunca para. Enquanto ele ria, Lara percebeu que suas mãos estavam se transformando. Seus dedos alongavam-se, sua pele perdia a cor, e seu reflexo no vidro das máquinas mostrava que ela estava se tornando como ele. Uma nova lenda para manter o ciclo. E então, em uma última explosão de luz, tudo desapareceu. De volta ao mundo real, em um pequeno quarto em uma cidade qualquer, uma criança abriu um presente dourado e prateado. A etiqueta dizia: de Lara, o terror continua à espreita. Se você chegou até aqui, é porque teve coragem de encarar o desconhecido. Eu sou o Cláudio Coelho e sou o curador das histórias de terror aqui do canal Locra. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo das histórias mais sombrias. No canal Locra, cada episódio é um convite para desafiar seus medos mais profundos. Anota aí. Quarta-feira e sábado, às 12h30, tem um novo encontro com o inesperado. Até lá, se você tiver coragem de voltar.